Olá, corretor, boa noite. Muito prazer. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Cíntia Santos, executiva comercial aqui da ACAD Seguros, e essa é mais uma das nossas imersões ACAD 360. Quero começar tudo dando um feliz ano novo para vocês, desejar um feliz ano novo, que 2024 seja um ano aí de muito sucesso, muitas realizações, de muitas conquistas, e uma forma maravilhosa de começar o ano aqui para nós da ACAD é aqui com vocês, né? Então a gente está começando o ano com a nossa primeira imersão, né, sobre o seguro bike da ACAD Seguros. A gente escolheu um tema que tem tudo a ver com esse período de férias, esse período de começo de ano. A gente tem muito conhecimento, muito conteúdo para dividir com vocês. A gente vai trocar uma super ideia aqui. Daqui a pouco eu apresento os nossos convidados. Mas antes de mais nada, eu quero aproveitar aqui mais uma vez e agradecer a participação de todo mundo que já está nos acompanhando. Nós estamos aqui à disposição, né? Então, quem tiver dúvida, manda no chat, fala com a gente. Vamos aqui trocar informações, é um momento de troca, de aprendizado, então, por favor, fique à vontade, use o chat, né? Pode contribuir, se você tem algum insight, alguma dúvida, manda no nosso chat, que a gente está acompanhando, tá? Ó, meu celularzinho tá aqui na mão, não tô no Instagram, tô acompanhando o chat aqui junto com vocês. Antes de começar a falar do conteúdo propriamente dito, quero reforçar aquele recadinho de toda a live. Siga a ACAD nas redes sociais, então... Se você ainda não nos segue no Instagram, segue lá, ACAD Seguros no Instagram. A gente está agora até no antigo Twitter, né? Agora é o X. Se você tem uma conta lá, segue a ACAD Seguros. Estamos no LinkedIn, no Facebook, aqui no próprio YouTube. De repente você está vendo essa live e ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreve. A gente tem um sininho lá de notificação. Ativa esse sino. Sempre que a gente tiver algum conteúdo novo postado, vocês vão ser notificados. E por que eu digo isso? A gente está trabalhando muito em conteúdo para vocês. Bom, acho que recados dados, vamos começar agora aqui falando, né? Como eu havia dito, a gente trouxe um tema que tem tudo a ver com esse período de férias, começo de ano. Vamos começar falando de seguro bike, né? A bicicleta, que é um meio de transporte aí, de deslocamento super democrático, é também usado para praticar esporte, enfim, é super legal, super inclusivo. E a gente resolveu trazer logo a bicicleta para começar o ano aqui falando, né, sobre um produto que nós temos muito carinho, vocês vão entender o porquê desse carinho. E espero que até o final vocês saiam também amando o seguro bike, assim como a gente. Quero apresentar aqui para vocês hoje o Carlos Nascimento, que é nosso coordenador de Property RD, responsável pelo seguro bike, e o Paulo Souza, Paulo Prete, nosso subscritor aqui do seguro bike. Quem aí já falou com a gente, né, enfim, no e-mail, no WhatsApp, é o nosso querido Paulo Bikes, aí já devem ter visto os e-mails que o Paulinho assina. Bom, Carlos, Paulo, muito obrigada pela presença de vocês, sejam bem-vindos. Eu acho que para a gente começar, né, é muito importante a gente falar um pouco sobre o que é o seguro bike, enfim, de onde que ele veio, né, tipo, quem foi que teve a ideia de criar um seguro bike. Eu acho importante a gente frisar aqui que a ACAD é pioneira nesse produto aqui no Brasil, então a gente vai chegar lá daqui a pouco. Eu vou passar a palavra para o Carlos e para o Paulo, enfim, meninos, fiquem à vontade, para a gente pôr mesmo assim o corretor na mesma página que a gente, né? O que é esse seguro, de onde vem, enfim, quais são as modalidades, por favor, fiquem à vontade. Boa noite mais uma vez, turminha. É sempre bom, né, ter essa oportunidade de estar conversando, batendo um papo, trocando ideia. E agora com esse novo formato que a ACAD optou, né, para trazer um conteúdo, vai ficar gravado, então quem quiser depois pode compartilhar com os amigos. Ah, meu amigo queria ver, meu funcionário queria ver o material e não teve a oportunidade de ver o ao vivo, vai estar gravado lá nas nossas páginas, lá no nosso YouTube. Como todos os outros, né? Então, falando um pouco do produto bike, ele é o nosso xodó, né? É um produto que nasceu praticamente dentro da antiga companhia, né? E hoje a ACAD deu uma demanda vinda do mercado, né? O corretor trouxe essa oportunidade, ele tinha um amigo lá que precisava de um produto voltado para esse segmento de bikes, trouxe a demanda, foi analisado, foi estudado e ao longo dos anos, né? Já se passaram alguns anos, o produto foi tornando ele popular, né? Então, o que era uma demanda de uma única pessoa, né, de uma empresa, passou a ser um produto para o mercado, porque hoje a gente observa, né, outras companhias vindo também trazendo esse produto. Pois bem, o produto bike, ele está dentro da carteira de riscos diversos, né? E a gente coloca ele com várias formatações, que a gente vai falar ao longo da jornada de hoje, tá? Perfeito. Obrigada, Carlos. Bom, acho que é importante a gente falar também, né? Vocês já trouxeram aí um pouquinho de como que ele foi criado. Eu acho importante a gente reforçar aqui isso,
que nós somos muito abertos, né, a ouvir o corretor. Então, o Seguro Bike ele foi criado a partir de uma ideia que veio de um corretor, né? E a gente está muito aberto a ouvir você, corretor. Claro que tudo vai passar por uma análise, não é porque você vai falar assim, eu tive uma ideia e a gente vai chegar amanhã com um produto novo. A gente sabe que não é assim, demanda um trabalho de pesquisa de mercado, demanda todo um trabalho interno, mas eu acho que o produto Bike ele mostra muito da nossa essência, né? Que é inclusive um valor da CAD, que é construir as coisas de fora para dentro. Né? E eu acho que isso é muito claro nesse produto. Ele veio a partir de uma ideia de um corretor, né, de uma sugestão, e está aí hoje, super consolidado, um produto que fala por si só, assim, é um produto muito forte dentro da companhia. E aí eu queria agora que você, Carlos, e o Paulo também falassem um pouco das modalidades, né, desse produto. Como que ele funciona, o que tem dentro do Seguro Bike da CAD, quem é quem dentro desse produto, por favor, fiquem à vontade. A gente vai falar um pouquinho dos produtos, né? Hoje a CAD ela tem um produto bem democrático, né? Eu posso fazer o seguro de uma bike que vai de R$300 até uma bike para esportes de alta performance. Então a gente pode falar, eu quero fazer uma bike de 100 mil, consegue? Consegue. Acima de 100 mil. Analisamos, como a Cíntia comentou, nós temos essa cultura de analisar, de estudar, de entender o cliente. Né? Nós temos aqui alguns clientes que o cliente ele começa lá com uma bike de 5 mil, daqui a pouco ele traz com uma de 30, e aí ele vai escalando, né? Vai pegando gosto pelo esporte. E aí falando de produtos, né? Então a gente tem lá o Bike Basic, que é o nosso produto de entrada, que nós chamamos, né? Que é o produto mais voltado só para roubo e furto da bike. Então eu quero pedalar aqui na Marginal, no Ibirapuera, poxa, tenho receio, né? A segurança pública a gente tem um sério problema, né? Então a gente pode pedalar mais tranquilo com esse seguro, que é o seguro de entrada, o Bike Basic. Esse seguro, então, como eu comentei, é só roubo e furto. Então, roubou a bike, a gente vai pagar a indenização. Depois a gente vai falar da parte de processos, tá? Então a gente vai mais focar no produto, para segmentar o raciocínio. Depois disso, a gente vai para o produto completo, né? Que é como se a gente estava até comentando aqui nos bastidores, que é mais ou menos do que o automóvel, né? O mesmo comportamento. Então eu tenho lá a cobertura incêndio e roubo de um automóvel, no bike eu também tenho incêndio e roubo, que é só roubo e furto, que a bike dificilmente pega fogo, exceto as elétricas, né? Que a gente já tem ideias aí, vendo nas redes, né? Que pega fogo aquela bateria, pode ter um curto. Então estaria coberto. Mas isso no produto completo, né? Que é o bike tradicional que nós chamamos. O bike tradicional, ele tem uma estrutura, como eu comentei, bem parecida com o auto. Então eu vou ter cobertura do material, do equipamento bike, dano de causa externa, um acidente, né? O roubo e o furto. Além disso, responsabilidade civil. Eu posso colocar um equipamento, eu tenho lá um computadorzinho, um Garmin que roda lá, que controla meu pedal. Eu posso colocar ele como equipamento. Eu tenho cobertura para fora do país. Então, vou pedalar na Espanha, vou fazer um pedal lá numa competição, num passeio que seja. Eu posso colocar uma cobertura internacional. E, além disso, a assistência. A assistência, nós remodelamos ela, buscamos no mercado uma solução que atendesse o ciclista, né? Eu estou precisando de um transporte complementar, estou precisando de um auxílio que eu perdi a chave do meu cadeado, emperrou, não consigo abrir. E o outro produto que é o Bike Mulher. O Bike Mulher, o que ele tem de diferencial? Ele tem a mesma cobertura do tradicional, porém eu agrego a ele uma assistência diferenciada para a mulher. Né? Ou seja, uma assistência psicossocial, um psicólogo, eu trago também assistência nutricional e assistência fitness, né? Para criar um pedal para ela lá, um treino para ela poder seguir com a sua jornada. E além disso, custos diferenciados para as mulheres, né? Como também a gente fala do automóvel, tem uma condição diferenciada porque elas são mais cuidadosas, nós também concedemos esse benefício para a mulher. Então são esses 3 produtos que hoje nós temos na prateleira e estamos à disposição caso haja qualquer necessidade. Poxa, preciso estudar alguma coisa diferenciada, a gente sempre está olhando. Perfeito, perfeito, muito bom. Eu sempre gosto de reforçar aqui, né, que a gente está muito atento, a CAD está muito atenta ao que está acontecendo no mercado, né? Porque a gente ouve muito de alguns corretores que as pessoas se fecham ali, né? Que as companhias se fecham e olham muito para dentro e esquecem de olhar para fora. Eu queria deixar aqui para vocês que o Bike Mulher é a prova do que a gente faz aqui de olhar para fora, né? Esse é um produto que ele foi incluído depois no nosso portfólio,
pensando justamente no que o Carlão falou muito bem, nas mulheres, né? Nós somos mais prudentes, então merecemos ter um custo diferenciado, isso é muito importante. E isso não é informação, vozes da minha cabeça, não. Existem estudos, né? Existem números que comprovam isso. Então, por que não criar um produto diferenciado para um mercado, para um público diferenciado, né? A gente sabe que hoje as mulheres aí são responsáveis por um grande percentual dentro das compras, do poder de decisão, né, no dia a dia do mercado. E pensar nas mulheres e oferecer um produto diferenciado só demonstra que a gente está antenado com o que está acontecendo. Hoje tudo tem um nicho específico para a mulher, por que não o seguro também não ter, né? Então, para você, corretor, que aí de repente conhece, corretora também, né, que conhece de repente um grupo de pedal de mulheres, tem umas amigas do seu condomínio que pedalam, gente, essa é uma oportunidade de ouro. A gente vai falar um pouco mais sobre isso em breve, né, a gente vai falar sobre as oportunidades de venda. Eu só quero aproveitar aqui uma pausa, uma aspas, os corretores do nosso grupo estão acompanhando a live, a gente está recebendo até print aqui no nosso grupo, eles estão acompanhando, estão nos assistindo, estão corretores. O pessoal que está no nosso grupo, muito obrigada por participar. A gente fica muito feliz com a participação de vocês. É para vocês esse conteúdo, então aproveitem, participem. E assim, eu já recebi uma pergunta, eu quero perguntar para o Paulo. A CAD Seguros oferece seguro bike para scooter e patinete? Bom, a gente não oferece seguro para scooter e patinete elétrico, tá? Porque saiu uma nova regra pelo CONTRAN, que bike elétrica a gente aceita até 1000 watts de potência, então somente nesse limite que ela é considerada bike elétrica. Fora disso e fora do modelo de bicicleta, ela é considerada scooter elétrica, patinete elétrico ou autopropelido. Então esses perfis, esses modelos a gente não tem aceitação na companhia. Perfeito, Paulo, muito obrigada. Então, pessoal, é isso, né? A gente, quando fala aqui dentro da companhia do seguro bike, a gente está falando de fato da bicicleta e, assim, não é uma definição que a gente criou, que o Paulo criou, que o Carlos criou, apesar que o Carlos manja tanto que eu confiaria muito no que ele criou, mas a gente está seguindo aqui, como o Paulo bem disse, uma norma do CONTRAN, então a gente só está seguindo aí um padrão que é entendido de mercado, da mesma forma que no seguro auto a gente segue ali, né, algumas regras, enfim, para analisar os veículos, dentro do bike a gente também segue aí algumas regras para definir bonitinho. Eu acho que é muito importante isso, até mesmo para facilitar e para ser muito transparente com a nossa aceitação e com a nossa não aceitação também, né? Bom, então acho que ficou bem clara essa parte do quais são os produtos, como foi criado, as modalidades e tal. Eu acho que a gente agora pode começar a falar de um outro ponto aqui que é muito importante e que nos diferencia muito do mercado, que é a nossa moderação, né? A nossa moderação do seguro bike hoje, ela é super moderna, não vou me aprofundar muito, porque eu sei que o Paulo adora falar disso, então eu vou deixar o Paulo falar sim, que ele ama falar de seguro bike, mas assim, nós temos um seguro que fala muito com o corretor de novo, reforçando os nossos valores da praticidade, de levar o digital, de aliar a tecnologia no dia a dia, que é o processo de moderação da bicicleta. Então, Paulo, por favor, fica à vontade. Obrigado, Cíntia. Bom, a moderação bike, a moderação ela vai servir para quê? Para poder fazer a análise, para poder fazer a vistoria. Assim como no seguro auto, que o Carlos mencionou anteriormente, né, que é um produto muito parecido, a diferença é que um é o carro, o auto, o outro é a bike. Mas para quem vende o auto, vai perceber que é muito parecido, se não igual. As coberturas, o método de aceitação, o método de análise, tá? E a gente vai mostrar para vocês alguns exemplos de fotos que podem ser enviados no sistema, tá? Então, você, corretor, quando está cotando, inicialmente você vai preencher aquele questionário de risco, posteriormente é a tela onde você pode enviar as suas fotos, tá? As fotos da bike. Então, vocês estão vendo na tela, na parte de cima, tá? O ícone do meio é a foto onde você vai enviar o número de série, tá? A maioria das bikes tem um número de série na parte de baixo, tá? Que a gente chama ali do movimento central. A maioria vai ficar ali embaixo, tá? Então, seja ela de aço, alumínio, vai ser marcada no quadro por pressão, ou de carbono vai ser aquela por gravação por laser ou uma etiqueta, tá? A foto ao lado esquerdo, a bike inteira, então a gente pede uma foto da bike inteira para poder analisar ela como um todo, tá? Assim como no veículo, a gente precisa ver ele em 360, a bike não é um meio de transporte tão grande assim. Então, 3 fotos da bike já é o suficiente para nós. E a terceira foto que a gente pede é o grupo, tá? No mercado, o grupo é considerado os câmbios, os freios, os passadores. Para nós é muito simples, é o conjunto de marchas, traseiro e dianteiro.
Enviou essas três fotos, conforme o modelo que está aparecendo para vocês, já pode se iniciar o processo de análise. Também não esquecendo, se você tiver nota fiscal, anexe-a junto. Caso não tenha, a gente também pode fornecer um método de envio de voucher. Tá? Então, você segurado que comprou sua bike, futuro segurado comprou sua bike, não tem voucher, não tem nota fiscal, fica tranquilo, o corretor ele vai disponibilizar um voucher para você que é gerado pelo sistema para poder ser enviado as fotos para análise. Perfeito, Paulo. Muito bom. Bom, pessoal, vocês viram aí que a gente tem uma moderação muito simplificada, né? Às vezes mostrando aqui nas fotos pode parecer difícil. Gente, é muito simples. E como o Paulo falou, e eu acho muito importante a gente falar, a gente tem uma modalidade do produto que aceita a bicicleta sem nota, né? A gente sabe que hoje o seguro bike, né, em algumas companhias só aceita bicicletas originais e com a nota fiscal. Nós temos essa flexibilidade de aceitar as bikes sem nota, então isso é muito legal. E é porque a gente aceita sem nota, é menos confiável, a chance de ser aceita é menor? Não, né? É muito importante a gente frisar isso, porque a gente tem um time de moderação aqui muito qualificado, a gente tem tecnologia, né? Eu acho que é muito importante falar, a gente tem inteligência artificial aliada no processo de moderação da bike. Então, assim, mandou lá as fotos, né, no processo de cotação, pode confiar que a moderação ela é feita de forma muito correta. Se de repente a gente falar que o valor da bike está diferente do valor que foi inserido lá no sistema, a gente pode confiar. O time de moderação, o time de bike, o time de tecnologia trabalha com muito correto, de uma forma muito transparente ali, para oferecer sempre a cotação de forma rápida, que eu acho que é muito importante falar, né? Nossa moderação tem até 24 horas úteis, né, Paulo? Correto. Então, 24 horas úteis você vai ter a sua bike analisada, o valor da cotação vai chegar na sua mão ali e você já pode contratar. Então, assim, a gente está falando hoje de um produto que, de repente, o cliente comprou a bike na sexta, ele quer pedalar no sábado. Ele já consegue, desde que você... Claro, né, que ele te procure, que ele faça todo o processo de forma ágil. Mas, assim, é um produto muito fácil de contratar, é um produto muito fácil de vender, porque hoje, eu acho que o Carlos falou lá no começo, né, a segurança pública não dá esse suporte todo. Então, quem investe dinheiro hoje numa bicicleta, seja ela de R$1.000, ou de 10 mil, ou de 50 mil, enfim, quer ter essa bicicleta protegida, né? Ninguém quer ter o seu bem ali subtraído de uma forma, enfim, né, de uma forma violenta ou mesmo envolvido num acidente. Então, por que não ter um seguro, né? E eu acho que uma dica importante também que a gente pode dar para o corretor o seguro bike pode ser uma importante porta de entrada para o seu cliente. Às vezes você tem uma pessoa ali que você já conhece, que você tenta falar de seguro para ele e sempre fala, ih, cara, pra quê? O seguro bike pode ser uma excelente porta de entrada. Por que eu digo isso, né? Se eu estiver errada, meninos, por favor, me corrijam. Tem um ticket médio baixo, certo? Então, é um produto fácil de você vender. Você não está falando que o cliente vai comprometer o orçamento dele de uma forma... Não, bem pelo contrário. É um valorzinho pequenininho que ele vai investir ali mensalmente, enfim, tem parcelamento, ele pode pagar à vista e ele vai estar protegido. Uma vez o cliente dentro da sua corretora, contratando um seguro com você... Cara, esse cara está na sua mão. Oferece todos os produtos que você tiver disponíveis para ajudar esse cara. Porque a gente está falando de oferecer proteção, né? A gente sempre fala isso, de explorar ali aquele cliente em potencial da melhor forma possível, de oferecer a proteção para ele em todos os aspectos, né? Então, a bike é uma excelente porta de entrada. E aí, eu acho que também é muito importante a gente falar sobre uma questão de, assim, valor, né, de mercado. Eu vou até ler para vocês aqui uma pergunta que eu recebi, porque eu achei bem interessante. Perguntaram, são duas perguntas. A primeira eu vou fazer para o Carlos e a segunda eu vou fazer para o Paulo. Quero ver todo mundo aqui, ó, arrasando nas respostas. Perguntaram assim, existem muitas marcas chinesas de bikes elétricas. Elas são consideradas pelo valor da NF ou como que a gente faz a precificação caso elas não sejam novas? Paulinho, pode falar? Fica à vontade. Tá bom. Bom, a precificação das bikes, sendo elas externas, né, fora do Brasil ou internas, a gente tem uma equipe de analista que faz essa pesquisa de mercado, digamos assim, e vamos ver quanto que ela vale atualmente. Então, você pode ter pago convertendo, né, do dólar ou do euro, não importa a moeda inicial, vai ser feito, além da conversão, o acréscimo do IOF, né, do F, de diversos impostos, importação, aqui para o valor no Brasil. Então, se você pagou 3 mil euros, por exemplo, lá fora, aqui você vai fazer
A conversão vai dar, vamos lá, chutando aqui alto, R$ 15.000, não vai ser R$ 15.000. O analista vai fazer toda a busca de quanto ela vale com os impostos de importação aqui no Brasil para poder pagar o segurado, indenizar ele em caso de um roubo ou um dano que seja de PT, para ele poder comprar um outro bem novamente. Perfeito, Paulo. Aí aqui eu já recebi mais uma pergunta. O pessoal está interagindo no chat. Pessoal, pode continuar que a gente adora responder perguntas. Aí tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, assim, uma pergunta bem curiosa. Por que a bike precisa estar montada para a CAD poder oferecer o seguro? Isso é a mesma coisa de eu pegar um veículo, né, que está na oficina. Mandei meu veículo na oficina e a seguradora vai lá fazer vistoria do veículo. E o veículo está desmontado, né? Então, não tem como você fazer o seguro dela antes dela estar montada. A gente precisa entender que tipo de câmbio que ela está, como que está o estado dela, se ela está em condições de transitar, né? E o estado de conservação em geral, né? Então a gente fala que só posso fazer o seguro da bike após ela estar em condições de uso, tá? Voltando um pouquinho, só para complementar, quando você fala de um equipamento importado, né, de uma bike importada, Cíntia, ou qualquer outro equipamento, pode ser um computador ou uma câmera de filmagem, o processo de nacionalização dele para emissão da guia da Receita Federal, ele impacta numa série de impostos. Por isso que a gente fala, eu peguei uma nota de 3.000 euros, quando eu vou jogar aqui para o Brasil, ela vai incidir impostos de 70% de importação, e vai aquele monte de impostos até chegar ao valor final dela. E aí a nossa equipe faz toda a análise para entender como que está aquela bike no Brasil. Ela não existe no Brasil. Aí tem que ser consultado sistemas internacionais, né? Portais especializados em outros países para poder ter uma referência, tá bom? Perfeito, muito bom. Bom, pessoal, vocês viram aí que o processo a gente faz ficar muito simples para vocês, mas aqui dentro, né, ele tem uma série de etapas, enfim, isso só mostra, eu acho que é importante a gente falar sobre, isso só reforça o quanto o nosso time é capacitado. Vocês estão vendo aqui o Carlão, né, todo tranquilo, sereno, o Paulo aqui também, todo sereno. Gente, esse pessoal trabalha muito, eles ralam muito para oferecer uma solução sempre atualizada, moderna, de forma ágil aí na mão de vocês. Então, é isso. É essa sensação que eu quero que vocês tenham mesmo, que a gente está aqui assim, pleníssimos, mas a gente está ralando no dia a dia, viu? Eu tenho aqui mais algumas perguntas e tem uma que a Cirlei mandou que eu achei maravilhosa. Eu quero que o Paulo responda essa pra gente. Ela perguntou se a gente tem depreciação no momento da indenização ou se a gente paga como valor de novo. Paulo. Isso já é o nosso carro-chefe aqui no seguro de bike. Para isso a gente tem a moderação, que facilita muito no processo de sinistro. Então, a gente não deprecia no momento de sinistro, tá? Justamente por isso que a gente tem a análise prévia da contratação. Então, se o segurado manda para o corretor que a bike dele vale R$ 5.000, por exemplo, e vem para a nossa equipe de analista e vê que não, ela vale 3.000, né? Que é o que pode acontecer, né? O segurado achar que ela vale um valor e ela acaba valendo menos. É uma frustração na hora do sinistro, que ele vai ver que houve a depreciação. Então, ele pode receber menos na indenização. Aqui na CAD a gente faz um processo que o segurado ele vai saber já na contratação quanto que ele vai receber. Claramente, o valor do risco da bike, deduzindo a franquia, caso seja aplicada no tipo de sinistro que ocorrer. Perfeito, Paulo, muito bom. É isso, pessoal. A moderação, ela te deixa preparado para o momento do sinistro, né? Eu acho que é isso. A moderação, ela te evita a dor de cabeça que você teria no sinistro de descobrir que aquela bike que você contratou, jurando que ia receber R$ 10.000, agora está valendo 7, 6. Então, assim, é muito importante a moderação, é um processo que a gente faz no começo, que a gente já recebeu até feedbacks no começo de, para que essa burocracia na contratação? Gente, é literalmente a burocracia do prevenir para não ter a burocracia do remediar lá depois, né? Então, é muito importante. E aí a gente tem mais uma pergunta. Eu queria saber do Carlos ou do Paulo, enfim, meninos, fiquem à vontade. Eu recebi aqui uma pergunta do Guilherme, que ele quer saber como que ele faz para saber qual que é a rede referenciada de assistências na região dele. Ele é de Niterói, mas eu acho que isso vale para todo o Brasil, claro, né? A rede de referência, ela é muito viva, é um organismo vivo que a gente fala, né? Então, hoje, o que é um prestador ACAD, amanhã pode ser que ele não queira mais trabalhar com a gente. Ou
que eu cadastrei um novo. Então, hoje a gente não passa essa base para o mercado justamente para não frustrar o cliente. Porque, um exemplo, você contrata o seguro hoje e fala assim, a bicicletaria do seu João aqui na esquina é credenciada. Aí chega no momento que você precisa, ela não está mais. Por algum motivo, ou o seu João desistiu de trabalhar com a CAD, ou ambos entraram no acordo e falaram, não quero mais esse processo. Então, nós deixamos esse trabalho com o nosso time de credenciamento. Nós temos um parceiro que cuida desse credenciamento. E aí, qual que é a nossa estratégia, né? Contando um pouquinho do segredo aqui da cozinha, né, Cíntia? Como quem está aqui para trazer informação para o mercado, nós fazemos análise da nossa base. É muito simples. Eu olho da minha base e vejo quantos clientes eu tenho na região X. E aí, nossos matemáticos, né, os estatísticos, eles vão falar assim, olha, para atender essa base, eu preciso de tantos prestadores. E aí, o nosso time de credenciamento busca essa rede, faz o credenciamento. Então, o nosso credenciamento, a gente busca dimensionar ele. Quando você fala de Niterói ainda, que é uma cidade muito colada com o Rio de Janeiro, você tem uma rede muito forte, né? Você tem o hábito do carioca usar a bike é muito grande, né? Ainda mais as bikes assistidas, tem um público absurdo nesse mercado. Então, não se preocupe, Niterói é um dos nossos mercados mais desenvolvidos, né? Quando me preocupa, quando eu falo de regiões mais remotas, tá, gente? Porque é um produto nacional. Então, da mesma forma, quando você tem lá o seguro residência, o seguro de empresa, às vezes você tem algumas dificuldades de achar a rede referenciada. Isso é natural do processo. Porque às vezes o volume populacional daquela região não comporta alguns serviços. É muito comum isso no interior, né? Eu tenho uma propriedade no interior, às vezes eu preciso consumir algum serviço que lá não tem. Então eu tenho que recorrer a uma cidade um pouco maior. E para isso a gente entra também muito com a política de reembolso, né? Então, poxa, eu não tenho uma rede referenciada na minha praça aqui, na minha região. Entre em contato com a nossa assistência, os nossos atendentes, eles vão identificar a tua região, buscar o atendimento. Olha, eu não tenho esse atendimento, mas tem na cidade vizinha, se quiser você pode ir lá. Não, para mim foi difícil eu me locomover. Tem um prestador aí na tua região que você confia? Tem. Manda para o reembolso e a assistência faz esse reembolso. Porém, é muito importante ter o número do atendimento, tá? E ter a ordem firme lá da operadora, né, do nosso prestador, de falar, olha, pode seguir por reembolso, para que não tenha conflitos, né? A parte mais chata é como a Cíntia comentou, né? É um produto de ticket baixo e que às vezes o corretor fica receioso de falar, poxa, eu vou vender esse produto e se queimar uma venda maior, né? Esse é o medo de todo mundo. Então, não tenha esse medo. Conte com a gente, qualquer problema, olha, não estou conseguindo atendimento. Entre em contato com os nossos canais, a gente entra em contato com o prestador, entra em contato com você, corretor, e a gente busca a melhor solução, tá? Mas fiquem tranquilos que a gente cuida muito bem dessa rede, tá? É um ponto muito crucial no nosso dia a dia, controlar o serviço, tá bem? Perfeito, Carlos. Bom, vocês viram aí, né? Então, a gente recebeu algumas perguntas, Carlos, de novo sobre a moderação, né? Aí teve uma pessoa que falou assim, eu não entendi muito bem o que a moderação faz. Deprecia ou não deprecia? Vamos lá. Vamos dar uma detalhada maior? Vamos lá. Vai lá, Carlão, por favor. A moderação é muito simples, tá? Nós temos duas formas de moderação. A moderação analógica, que o Paulinho comentou aqui, que é através de voucher. Então, eu tenho um cliente que ele não tem familiaridade com aplicativos, com celular. Então, o corretor manda um código para ele, um número alfanumérico, um código. Ele escreve aquilo numa folha de sulfite, muito simples. Vai lá, escreve em letra grande mesmo, aquela letra de criança mesmo, grandona. Cola no quadro da bike, só para a gente identificar que a bike objeto daquele seguro é aquela. Tá? Feitas as 3 fotos, ok, bacana. A digital, como que funciona a digital? O cliente vai receber um link por SMS ou WhatsApp, o corretor manda para ele, ele abre esse link, vai abrir a câmera fotográfica do celular dele, ele não vai ter acesso à galeria de fotos, ele tira as fotos e essa foto já vem pela internet aqui para os nossos analistas. Como que funciona a moderação? Eu vou ver o estado de conservação da bike, eu vou conferir a sua existência, né, que é a existência do bem.
E aí, como que funciona a parte de valor? Não que nós depreciemos a bike, não. Nós fazemos uma análise de valor. Como o Paulo comentou, às vezes o cliente fala assim, minha bike vale 5 mil, só que ele comprou ela 2 anos atrás por 5 mil. E hoje ela já está valendo 3,5. Então a gente informa, corretor, olha, essa bike do seu Joaquim, do seu João, não vale mais 5 mil, ela vale 3,5. E aí a gente fala, olha, você topa esse valor? Topo. A pólice é emitida por 3,5 e aí na hora do sinistro eu pago 3,5, que é o valor que está na pólice. Mas existe o contrário. A gente tem muito cliente que compra bike em promoção, né? Black Friday, né? Ou final de ano, troca de modelo, é muito comum. E o bike shop está com o modelo lá, paradinho lá. Tem 1 ano que a bike está parada. Ela valia 50 mil. Aí o bike shop fala, cara, eu não posso perder dinheiro. Eu preciso vender, desovar essa mercadoria. Vou vender por 35. Aí o cliente compra ela por 35. Aí ele vai olhar nos sites especializados, ela não vale 35, ela vale 42, um exemplo, tá? Ele faz o seguro por que valor? Eu posso fazer pelo 42 ou por 35, vai da escolha do cliente. Então, por isso que a gente fala que não tem depreciação. Porém, o cliente, quando ele faz pelo valor menor, nesse exemplo de 35 mil, ele vai preencher um termo de ciência. Eu tenho um textinho bem simples, tá? Olha, estou ciente que em caso de sinistro serei indenizado em tantos mil reais pela bike modelo tal, ano tal, e coloca o nome, CPF e assina. Por quê? Para na hora do sinistro a gente não ter atrito. O cliente vai receber a sua indenização em cima daqueles 35. Agora ele quer fazer por 42? Pode fazer, não tem problema nenhum, estou fazendo a moderação. Por isso que eu falo, a moderação é o olhar clínico da companhia antes de aceitar o risco. Depois que ela aceitou o risco, está aceito, está escrito, nós vamos pagar. Acho que ficou melhor? Acho que agora foi, hein? Bem detalhado, bem melhor. Não, mas é isso, gente. Vocês viram, né? Eu falei que o Carlão entendia muito, acho que não preciso mais reforçar isso para vocês, tá bem claro. Bom, ainda tem um monte de perguntas chegando, eu acho importante a gente ir batendo esse papo, né? Usando as perguntas como um norte para a gente conversar, porque daí tira a dúvida do corretor e a gente segue aqui. Eu quero só aproveitar para fazer uma aspas, que a gente recebeu um elogio super querido aqui do Newton, e eu achei até legal, é bom ler, né? A gente recebe muita dúvida, às vezes a gente recebe uns elogios tão legais, é importante também, né? E aí o Newton falou o seguinte, eu gosto demais de trabalhar com a CAD, é profissional, prático e muito confiável, a avaliação das bikes é top. Então, assim, acho que tá aí o feedback de uma pessoa que trabalha, né, com o produto. Alguém como você, corretor, que está assistindo, tem aí um depoimento real. Então, melhor do que eu, que sou a CAD, falar que meu produto é bom, embora ele seja bom, é você ouvir de alguém que trabalha com o meu produto. Então, fica aí esse feedback positivo. Isso não significa que a gente não tenha onde melhorar. Eu acho que é muito importante frisar isso. Nós sabemos que precisamos melhorar, estamos trabalhando em melhorias e a gente sempre tem aparecido aí com novidade. Essa assistência mais completa, mais ampla, foi uma novidade aí de 2023, né, meninos? E assim, a gente sabia que precisava, tínhamos aí uma demanda muito grande de pôr uma assistência melhor, mais completa. Ouvimos vocês, corretores, ouvimos os nossos segurados e fomos atrás, né? Eu posso falar, fomos atrás, assim, totalmente aqui, ó, o Carlos e o Paulo, muitas reuniões com assistências, muito trabalho mesmo de formiguinha, e tá aí, hoje, na mão de todo mundo, uma assistência muito mais completa. Isso serve para qualquer outra melhoria dentro do produto. A gente sempre olha para dentro para poder chegar aí, né, enfim, numa solução muito boa, muito rápida. E assim, a gente já tem mais perguntas aqui. Aí o Amador Joaquim perguntou o seguinte, em Uberlândia tem assistência? Eu acho importante informar que, gente, tanto o nosso produto quanto a nossa assistência são de nível nacional. Então, assim, pode ser que, como o Carlos falou, em algum município muito remoto, talvez não tenha um prestador credenciado, mas o nosso produto e a nossa assistência são de nível nacional. Quando a gente oferece um produto que tem cobertura em todo o território nacional, a gente se preocupa em oferecer também uma assistência que se equipare a isso. Então, para você, corretor, que não é de São Paulo e Rio, né, que são geralmente os eixos mais atendidos, pode ficar tranquilo, pode ficar despreocupado, que a CAD está preocupada e a nossa assistência parceira é muito bem referenciada. Então, como o Carlos falou, a gente tem esse trabalho de ficar aqui por dentro de casa com a listinha, acompanhando, monitorando, cadastrando novos prestadores para justamente vocês terem o melhor serviço sempre. Bom, e aí voltando... na parte também da assistência, a Suzy fez uma pergunta muito legal. Ela perguntou assim,
Então, se eu precisar usar um prestador de livre escolha, eu preciso primeiro ter a autorização da seguradora? Correto. Por que a gente precisa desse controle? Porque às vezes eu tenho um prestador que está na tua região, está do teu lado, né? E a gente acaba, custo-benefício, né? A seguradora, ela precisa preservar o resultado dela, de que forma? Usando já os credenciados, né? Eu posso usar um livre escolha? Não, num primeiro momento não. Só é permitido usar o livre escolha no momento em que a prestadora não tem alguém qualificado para aquele serviço. Vamos dar um exemplo. A gente tem hoje, o mercado ainda está carente de mecânicos em bikes elétricas. Então, é o nosso calcanhar de Aquiles. É onde a gente está buscando melhorar o processo, né? Então, por quê? É totalmente diferente, é uma outra mecânica, né? Ela tem mecânica mais elétrica, mais eletrônica. Então, imagina um prestador vai mexer numa bateria e dar um curto-circuito. Você pode ou ter um incêndio na bike ou até machucar o mecânico. Então, a gente precisa ter esse bom senso, né? De que o mercado de bikes, até a gente estava conversando um pouco antes, ele teve uma mudança muito radical nos últimos anos, né? A pandemia impulsionou o mercado de bikes, chegou uma enxurrada de modelos, de marcas, né? Tem marcas, né, que são até mais problemáticas, porque elas não estão ainda dentro das regras ABNT e metro, aquela coisa, então a gente acaba não podendo fazer, como o Paulo comentou, né? Das importadas, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado também, tá? Então, se você tiver qualquer probleminha, qualquer dúvida, nós também temos uma outra ferramenta que a gente tem usado muito, que é o papo com o especialista. Então, você corretor que precisa tirar uma dúvida, o chamado 1 a 1, né? O tete a tete, trocar uma ideia, trocar uma ideia tanto de criação de uma solução para um cliente ou dúvidas de produto, o papo com o especialista que a CAD disponibiliza para vocês é uma ferramenta ímpar. Ela é muito nova, de vanguarda e que eu não tinha contato com ela até então. E tem funcionado muito bem. Fala com a gente que a gente tenta entender aonde nós podemos ajudar, tá bom? Perfeito. Gente, é isso. Vocês estão vendo aí que é um produto cheio de possibilidades, né? A gente tem aí todo um trabalho. E aí eu recebi 2 perguntas, Carlos e Paulo, sobre a parte de sinistro. E eu acho muito importante a gente falar também sobre isso, né? Até porque a gente faz o seguro esperando não usar. Mas a gente sabe que se precisar, a gente quer ter aí todo o amparo, né? Que a gente quer ter uma companhia que seja rápida, que seja, enfim, ágil, que trabalhe ali com transparência, o que, claro, é um dos nossos principais valores. E aí eu recebi 2 perguntas importantes aqui. A primeira foi do Rodrigo Paiva. Ele perguntou se em caso de PT da bike, se a gente também cobra a franquia. Paulo, por favor. No produto da CAD, a gente tem a cobrança de franquia, normalmente 10% com o mínimo de valor da bike que tiver estipulado ali, porque é diferente. Uma bike de 5 mil reais, ela vai ter um mínimo de franquia, uma bike de 10 vai ter outra, uma bike de 500 pode ter outra, então ele é um produto volátil em referente ao valor da bike, mas sim, haverá uma cobrança de franquia. Perfeito, Paulo. E aí fizeram uma pergunta, que 2 na verdade, que eu vou fazer uma só. Perguntaram quais são as coberturas do produto e aí já em seguida perguntaram o seguinte, se caso o segurado bater com a bike em um carro e danificar o carro, arranhar, se teria cobertura de responsabilidade civil. Meninos. Então, como que funciona? As coberturas, então a gente tem a cobertura da bike como um equipamento, né? Então ela vai cobrir tanto, vamos ter que separar em 2 linhas, tá? Produto basic do tradicional e mulher. O produto basic, que nós chamamos, é só roubo e furto. Roubaram a roda da minha bike, não vai ter cobertura. É roubo e furto total e qualificado. Então, a minha bike foi roubada, seja num assalto ou arrombaram a minha residência e levaram, tá? Ok? Então, é roubo e furto do equipamento. Quando eu falo do tradicional e mulher, aí sim, nós temos um leque de coberturas mais amplo. Então, eu tenho, além do roubo e furto, eu vou ter danos de causa externa, que é o acidente, tá? E eu vou ter a responsabilidade civil, que eu posso pagar tanto o veículo quanto uma pessoa, né? Eu atropelei uma pessoa com a minha bike, a responsabilidade civil vai cobrir esse dano. Como que funciona a contratação dessa responsabilidade civil? Ela é proporcional ao equipamento. Então, se eu tenho uma bike de 5 mil e eu contrato o produto tradicional com RC,
ele vai ter lá na primeira faixa 5 mil de responsabilidade civil. Ah, mas é baixo, Carlão. Não dá, né? Se eu arranhar um carro, não vai pagar. Então, por isso, nós colocamos o múltiplos, né? Então, eu posso colocar até 3 vezes o valor da bike. Então, eu tenho uma bike de 10 mil, eu posso contratar até 30 mil reais de responsabilidade civil. Então, é dinâmico, né? Então, ele vai sempre ser 100%, 200% ou 300% do valor do equipamento, da bike. Além disso, como nós comentamos, coberturas de equipamentos, né? Exceto roupas, tá? Roupa, sapatilha, isso não é considerado equipamento. Equipamento é tudo aquilo que eu conecto à bike. Ah, pode ser um velocímetro, um contador, aqueles computadores portáteis, isso sim é um equipamento, tá? Além disso, a cobertura internacional, que nós comentamos lá no início, e também a cobertura para participação em competição. Por quê? A competição, eu estou, um exemplo, num pedal, descendo uma serra, pegando uma pista de asfalto que está úmida, um exemplo. É muito comum escorregar e alguém se machucar. Então, quando eu estou nesse momento, num sinistro, eu vou garantir apenas o equipamento. O dano a terceiro eu não vou cobrir. Por quê? Está todo mundo no mesmo barco, correto? Então, cada um vai suprir as suas perdas. E, normalmente, tá? Essas provas, essas competições, elas têm um seguro de acidentes pessoais dos atletas, né? Justamente para cobrir essa parte, porque eu vou ter, além do dano físico, né, que a pessoa sofreu, uma quebra de braço, fratura ou escoriações, eu vou ter a despesa hospitalar, eu vou ter medicamento. Então, normalmente, o organizador da prova já tem um seguro de AP para os atletas. Então, o seguro da bike, ele suspende a cobertura de responsabilidade civil enquanto em competição. Por quê? Está todo mundo muito exposto, tá bem? Eu acho que chegamos. Foi ótimo, uma mega explicação. Eu tava aqui assim, ó, prestando atenção, tipo, meu Deus, eu não posso participar de uma competição de bike. A chance de eu levar um tombão é grande. Bom, pessoal, eu ainda tenho mais perguntas aqui, e aí eu recebi uma pergunta muito legal. A Angélica Prete perguntou: boa noite, pessoal. Parabéns pela live, muito obrigada. E ela falou assim: eu sou PF, posso contratar o seguro direto na ACAD ou eu preciso de um corretor? Paulo. O segurado, a gente só faz seguro para pessoa física, tá? No portal do ACAD Digital. E sim, precisa de um corretor para poder fazer essa intermediação, tá? Atualmente a gente não tem como fazer o seguro direto pro ciclista, pro pessoa física. Então, pode entrar em contato com a nossa equipe de atendimento. A gente pode disponibilizar o telefone posteriormente, o nosso canal, e 0800. A gente vai mandar também no final. Perfeito. E aí vocês podem ter todo o auxílio necessário da região onde você mora, com corretores para serem disponibilizados para poder ter o melhor apoio para poder fazer o seu seguro. Perfeito, Paulo, muito obrigada. Caso tenha alguém aí assistindo que não seja um corretor de seguros, que seja um usuário final, né, um possível cliente, quero agradecer em dobro pela sua participação. Porque, né, uma live super técnica e você tá aí prestando atenção, tá participando, significa muito pra gente também. Então, muito obrigada. Eu ainda tenho aqui algumas perguntas. Fizeram uma pergunta bem interessante, assim, que para quem é corretor, né, quem está interessado em vender um seguro, é um ponto super interessante. Qual que é e como funciona o comissionamento para esse produto? Tá. Hoje o comissionamento dele, o corretor que faz a seleção dentro do próprio sistema, né? Então ele tem lá uma margem de comissionamento que é permitida pelo sistema e ele é todo parametrizado. O sistema já faz isso aí, esse gerenciamento. E o corretor tem a liberdade de fazer a sua opção do quanto ele quer ser remunerado até o teto permitido pelo produto. Perfeito, perfeito. Eu recebi aqui um outro elogio e, como eu falei, elogios também são muito bem-vindos, né? A gente recebe dúvida, crítica, sugestão, então também vou ler os elogios hoje porque eu acho muito legal e porque a gente está falando de um produto que às vezes as pessoas acham que não é tão legal de trabalhar. Mais um aí, ó, o Amador Júnior falou assim, ele colocou assim, Argo/ACAD, ou seja, tá com a gente há bastante tempo, é excelente, nunca tive nenhum problema, sempre com atendimento digital e muito rápido. Muito obrigada pelo seu feedback. E é isso, nós temos aí, né, um produto que ele, como a gente falou, eu reforço, tem um ticket médio baixo, se você vender uma pólice. Mas a gente está falando de um produto que pode fazer muita diferença na sua carteira se você vender um volume considerável de apólices.
Óbvio que a gente não quer que você venda uma única apólice para o seu vizinho e pare, né? O seguro bike é gostoso de trabalhar. E eu vou falar que vicia, porque o Paulo não era do ramo de seguro bike e tá aqui, ó, picado pelo bichinho da bike totalmente. Paulo Bikes não nasceu, tá? Ele foi criado, literalmente. Então, assim, pra você que tá assistindo essa live e tá pensando, ai, será que vale a pena? Será que vai ser legal vender esse seguro? Só vou te falar uma coisa, comece. Venda a sua primeira apólice, faça seu primeiro seguro e você vai descobrir um universo à parte. O universo de bikes é muito amplo. A ACAD, inclusive, participa de alguns eventos, começa a se informar. Tem evento de ciclista, tem encontro de ciclistas, tem pedal só de mulher, pedal de colegas de trabalho, enfim. As possibilidades são inúmeras. E aí você, corretor, né, que sempre eu falo que o corretor ele tem que ser um bom relações públicas, né, que ele tem que se relacionar, tem que conversar. Conheça o seu público, conheça seu vizinho, conheça o seu colega ali de repente, um outro pai que busca o filho na escola ali no mesmo horário que você. São essas oportunidades que você pode descobrir aí um potencial, né, um potencial cliente, uma potencial parceria aí para vender um produto novo na sua carteira. Aí perguntaram uma outra coisa aqui muito interessante que é, caso o meu segurado tenha sinistro, preciso do BO para ser indenizado? No caso de roubo e furto é necessário, tá? São documentos exigidos pela lei. Então a SUSEP, quando ela audita a seguradora, ela vai pedir esse documento. Falando de sinistro, foi legal, Cíntia, essa pergunta, por quê? Documentação de sinistro é tudo muito simples, tá? Então vai ser lá o boletim de ocorrência, a cópia do documento do segurado, comprovante de endereço, e ele vai fazer um breve relato, da mesma forma que é feito em qualquer outro segmento, automóvel, empresa. Teve um evento, o processo é muito parecido, só que muito simplificado, né? Ainda mais pela própria moderação, então a gente já sabe qual é o bem, quanto que ele vale, o modelo dele, então é um cara crachá que é feito, né? Pega a documentação, pega o boletim de ocorrência e faz esse pagamento. Quando a gente falou de ticket baixo, gente, a gente fala o quê? Por que é um ticket baixo? Porque a bike tem o valor dela não é tão alto, a média, né? Então, para vocês terem uma ideia, a média da carteira é de R$20 mil, não passa disso. Então eu tenho aquelas que destoam, que bate 100 mil, mas a grande maioria está entre 5, 15, 10. E quando a Cíntia fala de relacionamento, o público de bike ele é um público que vive em tribos, né, em grupos. Então a pessoa dificilmente sai para pedalar sozinha, né? Só se é um cara que gosta de ficar sozinho, de pedalar. Mas, normalmente, é um esporte, um hobby para alguns, de inclusão. Ele junta as pessoas afins, vamos fazer um pedal X, vamos para tal lugar, vamos tomar um açaí, vamos tomar uma água de coco na beira da praia. Então, isso é conexão. Então, você, corretor, quando você consegue se conectar com um elemento desse grupo, a probabilidade de você conseguir entrar nos outros é maior. E aí é o trabalho padrão, né, de vocês corretores, que é fazer o quê? Relacionamento. Mostrar a cara mesmo e falar, cara, tô junto. Se for o caso, pega uma bike e vai pedalar. É mudança de estilo de vida também, né? Porque a bike, ela tem muito dessa pegada, estilo de vida. É qualidade de vida, é você se conectar com a natureza, com o espaço aberto, né? Sair do indoor, né? Que muito de academia e ir para o mundo. E o mundo tá aí, tá pra gente. Vamos pedalar. Muito bom, Carlos. Inclusive, já para deixar um spoilerzinho de amanhã, que amanhã tem mais imersão, hein? Todo mundo que está aqui hoje, temos um compromisso, um encontro marcado. Amanhã às 20 horas estaremos aqui, literalmente nesse mesmo canal, no mesmo horário. A gente vai falar sobre argumento de venda, sobre alguns outros detalhes aí que podem ajudar você, corretor, né, no dia a dia. E um ponto muito importante foi esse que o Carlos acabou de falar. A bicicleta, ela é muito além do que um meio de transporte, né? Um meio de deslocamento. A bicicleta é sim um meio de transporte muito válido, muito útil, né? A gente está falando de mobilidade urbana, a bicicleta é muito importante. E hoje é uma realidade, as pessoas usam sim a bicicleta para ir e voltar do trabalho. E isso porque tem também as pessoas que trabalham com a bicicleta, né? Uhum. E temos também aí as pessoas que estão aderindo ao estilo de vida da bicicleta. Confesso que eu preciso aderir a esse estilo de vida, mas calma. Daqui até o fim do ano eu conto pra vocês quando eu participar do meu primeiro pedal. Mas a minha bike já vai ter seguro, pode ter certeza. É muito importante, gente, a gente pensar nisso. Eu acho que o Carlos falou uma palavra-chave ali, né? Que é conexão. O seguro bike, ele conecta, né? A bicicleta, a prática do ciclismo conecta muito pessoas.
Então, é isso mesmo que ele falou. Se você sai ali um dia, experimenta você, corretor, que tem já um cliente, que quer se aproximar, pega um domingo e vai com um grupo de pedal fazer um passeio. Vocês vão passar por outros grupos de pedal, né? É muito comum isso acontecer. Por quê? É como o Carlos falou, ninguém gosta de passear sozinho, de pedalar sozinho, até por uma questão de segurança e também porque é uma facilidade que o esporte traz aí da socialização. Então, às vezes, num domingo, pedalando ali com seus clientes, com seus possíveis clientes, você pode fazer um montão de prospecção. Só que eu vou deixar para me aprofundar melhor nisso amanhã, porque a gente ainda tem 1 hora amanhã para falar só de estratégia de venda, então temos tempo. E, aliás, muito importante aqui, vou falar 2 aspas aqui, 2 parênteses, desculpa. Primeiro, nós vamos mandar para todos vocês no final a lâmina do produto Bike, que vai explicar o que é cada um, né? Então, visualmente, ali você vai ter um material de apoio na sua mão e a gente tem certificado para quem participar dos 2 dias. Então, participem. É só mais uma forma de reforçar para vocês a importância de participar hoje e amanhã. E outra coisa importante, curtam esse vídeo. Porque, mas para que eu vou curtir? A Cade agora está pedindo like. Quando você curte esse vídeo, todos os conteúdos parecidos e relacionados, eles são sugeridos para você. Então, você ajuda o algoritmo a te dar conteúdo que seja relevante. E fora isso, esse conteúdo se torna relevante também para pessoas com o mesmo interesse de você. Então, vamos tentar aí, né, contribuir para a CAD, mas também para os seus coleguinhas aí do dia a dia. Bom, a gente ainda tem mais algumas perguntas, temos alguns minutinhos. A gente tem aqui algumas outras perguntas que eu acho muito importante. O Augusto fez um outro feedback aqui que eu acho muito importante, eu vou ler para vocês. Ele falou assim, trabalho com seguro bike na Argo/CAD desde 2016. E em questão de sinistro, o mais importante, né? Até porque quem vende seguros sempre se preocupa com sinistro. Sempre tive um atendimento muito bom. Augusto, muito obrigada pelo seu feedback. Reforço, gente, estou perdendo, né? Estou parando aqui várias vezes para ler os feedbacks, os elogios, para vocês que não ainda trabalham com o produto, entendam o quanto é legal trabalhar com a CAD. Pode ser que algum dia, então quer dizer que eu nunca vou ter um sinistro negado. Não estou te prometendo isso, não posso, né? Até porque eu sou uma seguradora, eu tenho que trabalhar com a verdade, eu trabalho com tudo certinho. Mas o que eu estou te prometendo é que quando você precisar do processo de sinistro, eu tenho uma equipe qualificada, eu tenho um processo ágil e eu trabalho para te entregar sempre a resolução desse processo de uma forma rápida em um curto intervalo de tempo. Aí, Carlão, voltando na parte de sinistro, você falou do roubo e furto qualificado. E eu recebi uma pergunta bem simples, mas que eu acho muito importante. O que é o furto qualificado? O que é o roubo e furto qualificado? O roubo, né, a gente vai ter lá o uso da força, né? É código criminal, né? Quando eu tenho emprego de força, é um roubo. O furto, quando você está na sua residência, arrombam a sua residência, não tem ninguém lá, e subtraem qualquer bem que seja, é um furto qualificado. Por quê? Ele teve a intromissão, né? Ruptura de barreira, quebrou-se algumas etapas, né? Estourou o portão, estourou a porta para ter acesso à sua residência. Agora, eu deixei minha bike na garagem, não vai ser caracterizado, tá? O furto qualificado, tá bom? Falando um pouquinho ainda de sinistro, Cíntia, a galera pergunta muito pra gente, e ninguém perguntou nessa live, referente ao transporte da bike. Era a minha próxima pergunta. Então, já estou com a bola de cristal, estamos ao vivo, né? Eu não tenho acesso ao celular da Cíntia. Quando a gente fala de transporte, quando a bike está sendo transportada em qualquer veículo que seja apropriado, então um carro, um exemplo, eu vou pedalar com o Paulinho e a bike está no carro do Paulo e sofremos um acidente e a bike foi danificada e eu tenho o Seguracard, a bike está coberta. Agora, e se eu estou no meu veículo? A mesma coisa, está coberta. Agora, eu vou participar de um evento fora do Brasil, vou despachar minha bike. Não está coberta. Por quê? Existe uma regrinha, né? Isso vem um pouco do transporte, tá? Tem origens no transporte, para quem não sabe. Quando eu passo o meu bem para a companhia aérea ou para a companhia de transporte, passa a ser a responsabilidade dela. Ela tem que ser responsável por aquele equipamento. Porém, nós sabemos que eles não são tão cuidadosos, né? Vide as nossas malas, né? O que acontece com as nossas malas ao longo do tempo. Então, existem cases, né, apropriados, rígidos, para poder proteger o equipamento. Não dá para mandar esse equipamento de qualquer jeito, tá bem? Então, eu acho que é isso, Cíntia. É isso, muito bom. Carlos, muito obrigada. Paulo também, muito obrigada.
Já estamos quase no final, só temos aí mais 4 minutinhos. Eu quero só aproveitar aqui, antes de agradecer os meninos, porque óbvio eu vou agradecer com certeza, porque foi muito legal. A gente tem aqui alguns pontos importantes para falar. Amanhã a gente vai falar sobre perfil de segurado, quem que é, né? Tá, vou vender seguro bike, mas quem que é o principal público? Quem que é o principal segurado da CAD? A CAD tem mais seguro bike de homem, de mulher? Gente jovem, gente com mais idade? Como que é? Então a gente preparou para vocês aí um perfil do segurado. A gente vai falar qual que é o perfil também do corretor, né, que pode vender o seguro bike. Então a gente tem uma série de informações super relevantes para trazer para vocês amanhã. É muito importante falar, amanhã nós teremos uma participação super especial, né? A gente vai trazer uma pessoa que vive da bicicleta, que tem aí a bicicleta como, eu acho que muito mais do que só o seu meio de transporte, de trabalho, a bicicleta é literalmente, eu acho que ele vai falar isso amanhã. Se ele não falar, a gente combina, mas a bicicleta literalmente faz parte do que salvou a vida dele, né? E que tem uma história muito bacana, que é o David. É o nosso ciclista, ele é paraciclista, patrocinado pela CAD Seguros já há muito tempo. Ele vai estar aqui amanhã com a gente, ele vai dividir um pouco da história dele com a gente, né? É muito legal ouvir o David falando, é muito legal ter aqui convivência com o David, nós que já temos contato com ele. Então, você, corretor, que quer conhecer mais, que quer ouvir um pouco mais sobre os nossos seguros, sobre dicas, estratégias de venda, de negociação, participe amanhã, não fique de fora. A gente sabe que é um horário, né, um pouquinho mais tarde, mas são só 2 diazinhos na semana. Depois você vai ter material de venda, certificado, e fora que você vai sair super animado para pedalar, para vender seguro para quem pedala. Então, assim, não tem desculpa para não participar amanhã. E se por acaso não pôde participar, enfim, você, né, vai ficar gravado. Então, assim, divida esse conteúdo com as pessoas da sua equipe. De repente, né, nem todo mundo pôde participar. Manda o link da live, vai ficar gravado no nosso canal, assim como as outras que a gente já teve, né? Acho que é muito importante falar. E eu quero aproveitar agora aqui e deixar esses últimos minutinhos aí para o Paulo e para o Carlos, né? Para, enfim, deixarem aí uma mensagem final para os corretores. Meninos, muito obrigada pela participação de vocês. Vocês manjam muito, eu falo isso todo dia para vocês. Muito obrigada por dividirem aqui o conhecimento de vocês. E amanhã a gente tem mais, né? Então, por favor, fiquem à vontade. Quero agradecer a todos que participaram, corretores, futuros segurados, ciclistas, todo mundo que participou, mandou pergunta, elogio, participou da live. E eu queria fazer um lembrete que o Carlos falou do Papo com o Especialista. Não hesite em chamar a gente no Papo com o Especialista, agende, é muito importante. Você vai falar comigo, vai falar com o Carlos, em demais produtos, vai ter o especialista ali disponível para falar contigo. E também o nosso super atendimento, que é uma equipe especializada ali ao vivo para falar com você, para sanar todas as suas dúvidas, e é muito importante, gente. Tem dúvida? Chama no super atendimento, agenda um papo com o especialista, são ali uns 15 minutinhos que a gente reserva, mas a gente consegue sanar todas as suas dúvidas e dar alguns exemplos mais legais assim para você poder vender. Então, deixa eu bem obrigado a todo mundo, uma boa noite. Carlos. Aqui o agradecimento, acho que é o mínimo, né, que a gente precisa para essa turma, que se disponibiliza em ficar um pouquinho além do horário para ouvir o que a gente tem a dizer do produto bike, que compartilha, que participa. Eu acho que essa participação do público com o apresentador, o palestrante, ela enriquece muito o processo, né? Então, não existe pergunta boba, sempre perguntem, tragam para a gente, eu tenho uma oportunidade, tragam para a gente está aqui disponível, de coração aberto para ajudar, no que for possível. Como a Cíntia falou, somos uma seguradora, mas antes de ser uma seguradora, somos pessoas, né? Bom. E a companhia pode ser digital? Ela é digital, porém tem pessoas por trás para ouvir, para ajudar, e quando não for possível, fala, olha, cara, esse produto eu não consigo te ajudar, mas fica a amizade, fica o contato e futuras oportunidades, tá bom? Fique com Deus, uma boa noite, bom descanso a todos e até amanhã. É isso, pessoal. Bom, muito obrigada a todos. Então, amanhã nós temos um encontro marcado no nosso segundo dia de imersão. Reforço, acompanhe as redes sociais da CAD Seguros e amanhã a gente se fala. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, gente.